Graças a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Aqui estamos mais uma vez para compartilhar as boas novas do Senhor. Pela bondade de Deus, estamos aqui para apregoar o Evangelho. Estamos aqui para compartilhar com os que têm sede e fome da palavra as verdades bíblicas nas entrelinhas dos textos. Louvado seja Deus, porque nós queremos ministrar algo que o Senhor colocou em nosso coração. Os irmãos sabem que nós já escrevemos, ou na verdade não escrevemos, apenas copiamos o que o Espírito Santo nos revelou através da sua graça e bondade de Cristo. Nós então lançamos o livro sobre o Espírito Santo. Deus colocou o nosso coração para compartilhar algo que já está no livro do Espírito Santo. Por isso citei isso, sobre o que é blasfemar contra o Espírito Santo. E nós dissemos no lançamento do primeiro livro do Espírito Santo que teria o volume 2. O volume 2 não é a cópia, não é a segunda edição, é o segundo volume, mais aprofundado, sobre o Espírito Santo, de uma forma mais profunda, de uma forma mais abrangente. Então o nosso primeiro livro é muito, vamos dizer assim, uma literatura com bastante versículos bíblicos, de uma forma sistemática, para ajudar as pessoas, para que os leigos pudessem e possam entender bem o assunto do Espírito Santo. Mas nesse segundo volume vai estar mensagens como essa. Nós falamos sobre blasfemar o Espírito Santo no primeiro volume, na primeira edição, e vamos numa edição mais profunda, aonde essa mensagem que vou ministrar ao seu coração agora, nós teremos esse assunto do Espírito Santo, a blasfêmia contra o Senhor, de uma forma maravilhosa que vai tocar muitas vidas. Enfim, estamos agradecidos a Deus pelas nossas viagens missionárias. Deus nos agraciou, nos abençoou. Os irmãos devem ter visto os vídeos. Se não viu, entra no nosso site www.tabernaculodatrindade.com e os irmãos poderão ver os vídeos do Natal das Crianças. Agradecemos a Deus pelas maravilhas que Ele fez na África. Foi coisa muito tremenda que Deus fez. Você deve ter acompanhado os vídeos, se não, repito, você pode acompanhar como foi lindo que Deus fez. Nós precisamos de homens de mais caráter. Precisamos de pessoas com caráter. Precisamos de pessoas que não apenas testemunham com a Bíblia debaixo do braço. E eu disse hoje, durante o dia, ao Rodney, uma pessoa que trabalha comigo, está nesse novo projeto, eu disse: o que nos falta hoje é homens de caráter. As pessoas se buscam força em erros estúpidos ou erros quase inexistentes para poder esconder um mau caretismo, para poder esconder aquilo que na verdade é visível aos espirituais. E a gratidão a Deus é quando nós também podemos fazer uma reflexão de quem somos. A gratidão, porque sem o Espírito Santo eu não sei quem eu sou. Sem o Espírito Santo eu não posso reexaminar a minha vida. Sem o Espírito Santo, eu e você vamos dar nota boa quando a nossa nota está abaixo de 0. Sem o Espírito Santo, nós somos como a igreja de Laodiceia, de Apocalipse 3,17, que o Jesus manda João escrever para a igreja, dizendo: olha, eis que tu diz que é rico, poderosa, que não precisa de nada, mas eu os vejo como nu e miserável. Então, há uma forma de como nos vemos, e há uma forma como Deus sabe que somos. E eu só posso conhecer a maneira que Deus me conhece se eu tenho o Espírito Santo. Então, muita gratidão
Porque o Espírito Santo nos concede a oportunidade de rever o nosso caráter, de rever quem somos. E assim, nós não acreditarmos numa salvação filosófica, numa salvação utópica, mas acreditar numa salvação verdadeira. Porque olhamos para dentro de nós e percebemos que somos crentes, ou que estamos nos convertendo, que estamos nos lavando. Então eu quero ministrar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quero ser sucinto, mas sem deixar nada para trás. Evidentemente que não posso ministrar um estudo desse em meia hora e uma hora. Teria que ter no mínimo umas 3 sequências, mas eu quero resumir, até porque a grande parte desta mensagem estará no nosso livro. Então, quero ministrar para ti. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Nós temos 2 passagens bíblicas muito evidentes. Uma está em Marcos capítulo 3, versículo 28 a 30, e a outra está em Mateus, no capítulo 12, versículo 31 e 32. Em Mateus, a Bíblia diz, no capítulo 12, verso 22 adiante, presta atenção a essa mensagem, é uma das mais importantes que você possa ouvir na sua vida. Muita gente blasfemando contra o Espírito Santo sem saber, porque há uma concepção de blasfêmias errado, há um ensinamento de blasfêmia errada. Então a pessoa acha que está blasfemando e não está, e quando ela menos pensa que está blasfemando, é quando ela está blasfemando. Então a gente precisa de ter a clareza dos textos, e volto a repetir, como tenho dito, não agrada muita gente, nós precisamos aprofundar no hebraico, não no hebraico falado no judaísmo, que é o judaísmo que foi instalado na nação de Israel, do povo judeu, 400 anos depois da ascensão de Cristo. Baniram o hebraico e o judaísmo se tornou a língua oficial da nação dos judeus. Parece o mesmo hebraico, se fala hebraico, mas o hebraico civil, o hebraico falado no dia a dia, não tem nada a ver com o hebraico sempre dito pelos profetas, sempre dito biblicamente. Então há uma diferença muito grande, e eu não posso aqui tirar o seu tempo ou usar essa oportunidade para falar de hebraísmo, embora hebraísmo no dicionário da língua portuguesa é troca de nomes, de colocações, como macaxeira, inhapim, mandioca. Isso é hebraísmo, é a mesma coisa com nomes diferentes por causa da cultura, do local, da região. Mas o hebraísmo, que eu quero dizer, que é a língua do hebraico original, ela muda completamente o texto que nós estamos lendo. Pastor, isso é muito sério. Lógico que é sério, lógico que é sério. E quem nunca tentou para isso, que editou tantas Bíblias sem o temor de Deus, pagará por isso. Porque pessoas leram errado, aprenderam errado. E é como se eu pegasse uma bula de um remédio, o remédio está certo, mas a maneira de tomar está errada. E se a maneira de tomar está errada, era de 6 em 6 horas, eu tomei de 12 em 12. Não é o médico que está errado, nem o remédio que é ruim, é que eu tomei de forma errada. Então a Bíblia, recebida de forma errada, entendida de forma errada, ela não faz efeito, a sua vida não muda, a nossa vida não muda. É como você viver dentro de uma igreja, pregar o evangelho e você perceber que isso não está acontecendo na tua vida. Você está dando a paz quando você não sente. Você está ministrando algo que Deus é o dono do ouro e da prata quando você nunca experimentou. Quando você diz que Deus transforma, mas Ele não transformou você. Então, se a palavra que eu estou lendo não é da boca de Deus, evidentemente que ela não tem efeito sobre a minha vida.
Porque só a palavra de Deus, no verso 17 de Romanos 10, é que pode, essa fé vem pela palavra, a genuína palavra. Então eu agradeço a Deus, e é um dos momentos para agradecer a Deus, porque Deus me chamou a atenção há muito tempo lá atrás, há mais de 20 anos atrás, que alguma coisa estava errada nas escrituras que os homens escreveram nas Bíblias do Ocidente. Manipulação judaica, manipulação da religião, manipulação papal, mudou essa Bíblia, e as pessoas leem como se fosse a própria palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, não me leve a mal. Não estou aqui desprezando pastores ou me dizendo o último gás da coca, dizendo que eu sou o cara que vai mudar a história. Não, jamais. Sou o menor na casa dos profetas. Mas uma coisa eu te garanto: Deus me escolheu para fazer a diferença. Deus me escolheu para pregar a verdade. Deus me chamou para esmiuçar a Bíblia. Deus me chamou para buscar afinco, com todo temor, a essência do Evangelho, para que eu estivesse numa hora dessa, 10h28 da noite, ministrando para ti, vindo da igreja. E eu não estou aqui ministrando por qualquer interesse que não seja cumprir o chamado de Deus. Então, meus amados irmãos, os fariseus, os religiosos, disseram que Jesus estava expulsando o demônio por o espírito de Beelzebul. Era assim que eles falavam de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditavam que Jesus estava cheio do poder de Deus. Eles não acreditavam aquilo que Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Eles não acreditavam que Jesus fosse o próprio Deus, embora não foi o que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que ele e o Pai eram um. Em outras palavras, o que o Pai deseja, eu desejo. Eu não tenho mais vontade, porque a minha vontade está no meu Pai. Então Jesus, evidentemente, irmãos, lá em João 6,38, ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, a vontade do Pai. Por isso que ele diz em João 10,30, eu e o Pai somos um. Muito mais do que dizer que ele era o próprio Deus, porque Jesus era completamente desprovido de vaidade, de orgulho, era dizer que ele não vivia a vida própria dele, ele vivia em Cristo, que Paulo vai pregar em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, era nada mais Paulo, revelado pelo Espírito Santo, que Jesus tinha dito. Em outras palavras, não vivo eu, mas o meu Pai vive em mim, e eu vivo para o meu Pai. Então, eles não acreditavam nisso. Então, Jesus dá uma resposta quando dizem para ele que Jesus estava com o espírito de Beelzebul, com o espírito de demônio. Aí, olha como é que Jesus pega todo mundo. Aí ele disse, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, a senha está aqui, lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Presta atenção. Em Marcos, no capítulo de número 3, olha como é que diz o texto no versículo 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia, com que blasfemarem. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão, mas é réu do eterno pecado. Jesus disse isso, está escrito no verso 30, porque alguns afirmavam, ele está possesso de espírito imundo, do demônio. Agora eu leio o último texto para você, e prego para você 15 minutos e você vai entender. Provérbios 4, verso de número 3 diz assim, quando eu era menino, na casa de meu pai, tenro e filho único de minha mãe. Proverbiano falava de Cristo sem saber o que ele estava escrevendo.
Ele me ensinava e me dizia: retém as minhas palavras de todo o teu coração. Verso 3 e 4 de Provérbios 4. Meus amados irmãos, o que é blasfêmia? Blasfêmia é você denegrir, é você menosprezar, é você desprezar algo puro, algo real, algo óbvio. Vou dar exemplo estúpido para você. É alguém ser uma pessoa honrada e por inveja, por algum motivo, alguém não concorda. Eu não concordo que ele merece honra. Alguém é bonito e alguém diz: eu não acho ele bonito. Cada um tem a sua visão de beleza, embora é visível que a pessoa é bonita. A certeza absoluta que blasfêmia é tudo aquilo que eu desfaço a veracidade da honra que aquilo tem. Eu desfaço a honra da igreja, eu blasfemo, eu não creio que aquilo é igreja. Pode ser que não seja, só porque tem o nome do lado de fora, mas pode ser igreja. Mas eu sem discernimento, eu generalizei todas as igrejas, dizendo: eu não creio nisso aí, isso é um covil de ladrão, isso é mais um pastor ladrão. Então eu estou blasfemando, eu estou desfazendo a glória e a veracidade que aquele lugar é igreja. Blasfêmia, os islâmicos dizem: eu não creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é um dos profetas que passaram por aqui. É uma blasfêmia, tirando a veracidade, a glória daquilo que é Jesus. Mas em qualquer outra esfera, mais estúpido, eu estar diante de uma mesa farta, que alguém fez um belo jantar, um belo almoço, e todos estão deliciando, todos estão degustando, e eu, de controvérsia, estou dizendo: não gostei, essa comida não foi boa, eu não acredito que foi essa pessoa que fez. Eu poderia dar N exemplo para você. Então, embora há uma veracidade que aquilo para todos é bom, para mim não é. Então a minha verdade, a sua verdade, não é absoluta, quando ela vem do nosso psicótico, baseado no nosso conhecimento, ou nos nossos interesses, ou na limitação daquilo que eu entendo. Então por isso que blasfêmia no mundo espiritual é diferente da blasfêmia do mundo natural. Eu posso contestar a verdade sua, eu posso contestar um diploma que você me mostra, dizer: eu não creio, eu acho que isso é falsificado. Eu posso blasfemar no mundo natural. Mas quando eu blasfemo no mundo espiritual, blasfêmia, eu estou desprezando a glória de Deus. Mas eu vou mais fundo para você entender. Eu vou fazer você entender pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados irmãos, é o próprio Deus. O Espírito Santo é a glória do Senhor, é o poder de Deus. O Espírito Santo está dentro do Pai, é parte, é Ele em si. Por isso que Lucas 11:13, Jesus disse: olha, se vocês que são pecadores sabem dar ao filho, não uma pedra, um escorpião, quando lhe pedem pão, lhe pedem um ovo, um alimento, quanto mais o meu Pai lhe dará o seu Espírito Santo. Algumas traduções do Brasil diz assim: e quanto mais o Pai lhe dará o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, é o seu Espírito Santo. Ele está dizendo: o Pai, quem pedir a Ele, dará o seu Espírito, o seu caráter. O Pai tirará dele mesmo e entrará dentro de ti. Ele será dentro de você, como era. Eu disse agora há pouco, João 10:30, eu e o Pai somos um, dizia Jesus. Então ele disse: o Pai dará a quem pedir. Então o Espírito Santo é o próprio Deus, ao qual, se eu blasfemo contra Deus, se eu nego a veracidade de Deus, se eu
duvido, coloco em xeque as verdades de Deus, eu estou blasfemando contra Deus. Mas Deus vai usar Jesus de uma forma tremenda para você entender. Até ali, as pessoas poderiam dizer: nós não temos o Espírito Santo, nós não fomos revelados, como em Atos 19, verso em diante, nós fomos batizados em nome de Jesus, nós fomos batizados por Moisés nas nuvens, quando passamos depois do Mar Vermelho, nós tivemos experiências com os profetas, mas nós não temos o conhecimento como os profetas tinham. Então poderia alguém justificar porque estava blasfemando e duvidando de Deus. Então, quando Jesus, até os seus 30 anos, Jesus é o Filho do homem. Jesus, presta atenção, Jesus é o Filho do homem até os 30 anos. Ele aprende, o pai José ensina para ele as escrituras. José, ele aprende. Era honroso para o pai ensinar para os filhos a cultura da religião, se eu posso chamar de religião, ensinar a fé do povo hebreu, que é oriundo lá dos primórdios da Bíblia Sagrada. Era honroso, era o dever do pai, não da mãe. Era o pai. A mãe, assim como os filhos, sentavam para ouvir o pai ministrar. É por isso que existe Provérbios 4, eu li para os irmãos o versículo 3 e 4. Então, ao Jesus crescer, ele vai ser batizado por João Batista. E quando batizado por João Batista, o que acontece? Em Mateus 3, versículos 16 e 17. O Espírito Santo desce sobre ele e uma voz ecoa do céu: esse é o meu filho a quem me comprazo. Então o Espírito Santo entra em Jesus. Agora não é mais Jesus o Filho do homem, presta atenção. Agora é o próprio Deus em Jesus. Repito, João 10:30, eu e o Pai somos um. O povo não está entendendo o que está acontecendo. O povo não está vendo Jesus desta forma. Então Jesus aqui está dizendo: toda blasfêmia que fizer contra o Filho do homem, está dizendo. Por isso que tem que ler o texto de Marcos e o texto de Mateus. Tudo que falar de Jesus, o filho de José e de Maria, será perdoado. Mas tudo que falar do Espírito Santo, porque a partir do momento que ele é batizado, já não fala mais como Jesus, como um menino aos 12 anos dentro de uma sinagoga. Agora, o que sai da boca de Jesus é tudo a própria boca de Deus. Então, tudo que Jesus está dizendo, tudo que Jesus está fazendo, tudo que alguém desprezar, desfazer, fazer desacreditado, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo que está dentro dele usando. Então, blasfêmia com o Espírito Santo, para você entender, meus amados irmãos, porque o nome de Jesus é poderoso. Expulse o demônio em nome de Jesus. Em nome de Jesus é curado. Por dois motivos o nome de Jesus se tornou poderoso. Por dois motivos. Primeiro, porque ele resolveu viver uma vida de obediência ao Pai. Por isso, primeiro motivo, porque o nome dele é poderoso. Porque Filipenses 2, verso 6 adiante, ele sendo Deus, não está escrito, se fez como homem. Isso está falando no nascimento de Jesus, desde a primeiro segundo da gestação de Maria até o seu nascimento, até os 30 anos. E como Deus, não usurpou ser como Deus, se fez homem. E se humilhou até a morte. Se humilhou até a morte. Duas mortes. Primeiro, a morte de Jesus aos 30 anos. Que aos 30 anos não é mais carpinteiro, não é mais o filhinho da mamãe, Maria, não está mais morando com os irmãos, e vai Jesus morar sozinho numa casa em Cafarnaum. Aquela casa suja, com certeza fruto do seu trabalho, ou com certeza fruto de oferta das mulheres de Lucas capítulo 8, verso 1 adiante.
Porque Jesus era comum que os filhos morassem com os pais, a não ser que se casasse. Jesus não era casado, portanto, não poderia estar morando só em Cafarnaum, quando ele era o irmão mais velho das irmãs que ele tinha e dos irmãos. Ele tinha obrigação de morar dentro de casa para cuidar dos irmãos. Isso é história hebraica. Aí que eu falo, o hebraico original, falado pelos profetas. Então aquela casa de Cafarnaum é uma exemplificação clara. Jesus se desliga dos seus parentes, porque agora só vão ser família depois que acreditar que ela é 100% o Filho de Deus, o próprio Deus. Por isso que ele diz em Marcos 3, a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E que faz a vontade do meu Pai, que está sendo realizada através de mim, Jesus. Então, meus amados irmãos, Jesus, primeiro motivo porque o nome é poderoso, é porque ele resolveu obedecer. 1 Pedro capítulo 1, verso 16, Pedro escreve: ouviste dizer que sede santos porque eu sou santo. Ele está falando de Jesus, não é? Lógico, está falando de Jesus. Jesus ministrou isso e foi santo. Mas Pedro está repetindo sobre Jesus o que está em Levíticos capítulo 11, verso 14, disse Deus: sereis santo porque eu sou santo, um povo separado para mim, de todas as nações. Então, meus amados irmãos, lá já em 1 Pedro capítulo 2, já no verso 21 e 22, Pedro afirma que Jesus nunca pecou, nunca transgressão alguma cometeu. Então, o primeiro motivo, porque o nome de Jesus é poderoso, porque ele obedeceu. O segundo motivo, que o nome de Jesus expulsa demônio, que o nome de Jesus cura, porque ele era cheio do Espírito Santo. Você vai entender, já estou terminando. No capítulo 1, verso 8 de Atos, ele disse: olha, e recebereis poder, em algumas traduções, virtudes, quando descer sobre vós o Espírito do meu Pai. Ele não toma para si o Espírito que está nele. Ele sabe que ele está cheio do Espírito Santo, por causa do verso 2 de Atos 1. Ele pregava mandamentos, quer dizer, ele pregava a palavra. Por que fala mandamentos? Porque tudo que Jesus prega não é sugestão, é uma ordem. Mas é uma ordem para quem quer subir no céu. Para quem não quer subir no céu, então é uma sugestão, aceita quem quer. Por isso que em Mateus 28, verso de número 19 e 20, quando ele está mandando ir ao mundo os seus discípulos de pregar o evangelho em todas as tribos, em todas as nações, e pregar e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele disse: e vos ensinando tudo que eu vos ensinei, os mandando fazer tudo que eu vos mandei e vos ensinei. Então, meus amados irmãos, cheio do Espírito Santo, Jesus se torna poderoso. Cheio do Espírito Santo, Jesus começa a operar milagres, o que até os 30 anos ele não realiza. Por quê? Porque não era a hora, porque não era o tempo. Então, foi necessário que o Espírito Santo descesse sobre Jesus. E quando desceu sobre Jesus, então o poder de Deus estava sobre ele. Primeiro para passar 40 dias e 40 noites no deserto. Porque só quando o Espírito desceu é que ele estava preparado. Sem o Espírito Santo, você não consegue jejuar de forma correta, você não consegue sacrificar de forma correta, porque você estará sacrificando com a tua carne. Você estará sacrificando com as tuas forças. E com as nossas forças, jamais poderemos fazer o que Jesus fez. Jamais poderemos fazer o que os profetas como Moisés fez. 40 dias, depois mais 40 dias e 40 noites. 80 noites e dias num monte Sinai, jejuando. Como pode um ser humano? Por causa do Espírito de Deus, que toma a pessoa, e ao tomar a pessoa, ela está, embora encarnada como eu estou, como você está, mas o Espírito que nos move, o que nos sustenta a saúde, o que nos cura, o que nos faz ser superior a um outro ser humano, o que nos faz ser dotado de uma capacidade física,
o que nos faz superar obstáculos até no mundo físico, é por causa da presença do Espírito Santo. Por isso, Jesus estava dizendo: quem blasfemar contra o Filho do Homem, contra Jesus, o filho de José, está perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele estava falando para os fariseus que diziam que ele expulsava demônio e curava enfermos por possessão de Beelzebul, de demônio, de espírito imundo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é quando alguém, por falta de responsabilidade, por desconhecer a palavra, começa a apontar dedo para pastor. Esse é assim, esse é aquilo. Porque se o Espírito Santo, criatura, pessoa que está me ouvindo, está usando aquela pessoa, mesmo que seja Judas, não toque nele, porque você está blasfemando contra o Espírito Santo que está nele. Blasfemar contra Judas é uma coisa, mas contra o Espírito que possa estar em qualquer Judas é negar, é dizer: Deus, eu não acredito nesse pastor, isso é bandido. Não. Se o pastor é bandido, eu não sei. Eu não sei qual é a sua visão de pastor e igreja, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo nunca deixará de ser o que é, o próprio Deus, porque um cara como eu possa ser bandido. Então, uma coisa, meus amados irmãos, é eu entender que se o Espírito Santo quer usar alguém, seja mulher ou seja homem, não importa que esfera essa pessoa esteja no conceito da sociedade. Quando eu digo que aquela pessoa não presta, eu não acredito nela, é eu estar dizendo que eu não acredito que o Espírito Santo está usando ela, ou eu dizer, ela está operando milagre, ela está fazendo um monte de coisas mirabolantes, mas não é Deus. Não, tudo é pelo poder de Deus. Embora eu esteja sem comunhão com Deus, Mateus 7:21, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas dirão: Senhor, mas eu profetizei em teu nome. Então o poder de Deus, do Espírito de Deus, usou aquela pessoa. Então eu não posso blasfemar contra a obra de Deus. Eu posso não acreditar na obra de um homem, na obra de uma mulher, na obra de uma igreja denominacional, mas eu não posso desfazer, porque eu não acredito nem tal homem, nem tal denominação, do Espírito Santo que está trabalhando lá dentro. Então blasfemar contra o Espírito Santo é muito mais além do que alguém dizer: eu nunca falei mal de Deus, eu sempre que Jesus é o Filho do próprio Deus, é o próprio Senhor, morreu na cruz por minha vida. Tudo que nós dissermos contra pastor, contra a igreja, contra sinais, seja ele da natureza, cataclismo como agora na Indonésia, seja ele na natureza de qualquer esfera, tudo que eu murmuro, porque a blasfêmia é fruto de uma murmuração. Blasfema é uma contrariedade, é uma insatisfação, é uma rebelião dentro de mim contra alguma coisa. Então tudo aquilo que eu me oponho, simplesmente por uma posição minha, por uma axiologia minha, por uma visão minha que eu tenho, eu não concordo, eu não gosto, eu vejo desta forma. Não é assim que as pessoas discutem religião? Eu penso assim. Esses dias alguém estava falando comigo, e não quero citar o nome, e eu não respondi mais, porque a pessoa, possa não ter feito por mal, começou a querer conversar comigo sobre a graça. O que é graça? Aí quando eu vi que a pessoa estava indo além, eu disse: para evitar que essa pessoa venha murmurar, para evitar que essa pessoa venha blasfemar, não será eu a pedra de tropeço dela. Eu parei, eu não respondi mais. Não respondi mais. E eu preguei parte dessa mensagem aqui na sede das Assembleias de Deus. Quando o pastor Zé Wellington, presidente da Assembleia, presidente da Convenção, disse para mim: prega sobre a graça, Pablo. O Espírito Santo mandou você pregar sobre a graça. Mas se ele mandou pregar sobre a graça, pode deixar que eu vou pregar sobre a graça. E hoje, quando eu terminei de pregar, pastores que estavam lá naquele dia, um senhor velho, devia ter quase 90 anos, ele me abraçou e disse: pastor, ainda estou com a mensagem da graça.
com todo respeito, graça não é aquilo que se acha que é graça, que eu estou perdoado. Você é perdoado pela graça quando você deixa de cometer o mesmo ato. A graça não me salva se eu não me torno santo. Não existe graça, irmão. Essa graça que pregam na Bíblia brasileira e americana e do Ocidente está errada. Tem que estudar hebraísmo. Mas melhor que estudar hebraísmo é se você foi chamado pelo Espírito Santo para pregar a verdade. Eu não posso botar na cabeça de todo mundo aquilo que está na minha. Eu sei o que eu fui chamado para fazer e tenho responsabilidade para pregar a verdade. E não posso discutir com alguém que queira pregar a sua verdade. Não posso desfazer e dizer, não, mas, pastor, então o senhor está dizendo que só o senhor foi chamado. Eu não estou dizendo que só eu fui chamado. Mas eu sei quando eu sou chamado pelo aquilo que eu prego, conforme o meu chamado, conforme a verdade. Então eu sei o preço que eu paguei. Eu sei o que foi 19 anos da minha vida. Muitas das vezes, repito, isso não é melancolia, comendo miojo, sem dinheiro para pagar a luz, sem dinheiro para pagar o aluguel, quando eu vinha de uma vida milionária. Eu sei. E alguém quer entender tudo isso sem ter pago o preço que eu paguei? Não, porque eu caí de paraquedas. Aí você leu meia dúzia de livros aí de alguma pessoa, você leu a Bíblia 100 vezes e agora você quer falar sobre um assunto que vai muito mais daquilo que nós lemos? Não, meu irmão. A Bíblia não é pregada, minha irmã, meu irmão, por aquilo que eu leio. É revelação do Espírito Santo. Porque pregar aquilo que está escrito, todo mundo pode pregar, é só ler e repetir. E fazer uma caricatura da mensagem. E fazer uma história. E fazer um conto de fada da história. Fazer um caminho, fazer um mapa, um desenho da mensagem e ministrar ela. É fácil, lógico que é. Senão o diabo não pregava. Porque o diabo não prega por revelação. O diabo prega pela conveniência. Por isso que o Satanás prega. Por isso que ele vem, segundo Coríntios 11:14, como um anjo de luz. Mas os escolhidos de Deus, seja mulher, seja homem, ele não prega só. A leitura é apenas um detalhe, é a revelação. É o próprio Espírito que entra dentro de você, da pessoa, e abre a tua boca e você ministra. Então, é muito sério quando eu ministro sobre um tema, principalmente um tema que pode parecer polêmico, a escatologia, é sobre a graça, é sobre a sexualidade, sem eu ter a verdade, da veracidade daquilo que eu estou falando. E aí, meus amados irmãos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo faz parte daquilo em que eu ministro quando eu não fui chamado. É eu falar em nome dele quando eu não fui chamado. É eu dizer que isso aqui é telefone quando não é telefone. É quando eu dizer que isso é pano quando isso não é pano. Blasfêmia contra o Espírito Santo é eu tomar a frente sem que ele esteja à frente. Por isso é que Jesus está nas entrelinhas dizendo: tudo que dizer contra os homens, qualquer murmuração, não gostei dessa árvore, isso não é árvore, isso é pedra, não gostei, essa água é podre, Deus colocou esse lago aqui, mas eu não creio nesse lago, essa água não me satisfaz, essa água é salobra, enfim, eu poderia dar tanto exemplo, mas eu tenho que terminar. Tudo isso é aceitável, é a ignorância das pessoas, mas não podemos esconder atrás de uma fantasia evangélica, espiritual, cristão que seja, e negar a verdade do Senhor e tocar na verdade de Deus. Se atrever a ser profeta quando foi chamado para ser evangelista, se atrever a ser pastor quando foi chamado evangelista, se atrever a ser apóstolo quando nada foi chamado. Blasfemar contra o Espírito Santo, irmão, eu duvidar de todas as verdades ditas, preditas e registradas pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo, Isaías 45:1, Isaías 61:1, está dizendo: e o Espírito do Senhor está sobre mim,
Quando Jesus abre o texto em Lucas 4,18 para ler, ele não lê, e o Espírito estará sobre mim. E o Espírito estava sobre mim, não. O Espírito está sobre mim. Isso está em Isaías 45:1, Isaías 65:1, e agora Jesus vai ler, agora quando ele lhe dá a oportunidade na sinagoga para ler o texto. O Espírito Santo já estava sobre ele, desde quando Isaías teve a revelação. Só que a manifestação começa a partir do batismo no Rio Jordão por João Batista. Porque quando o Espírito Santo, ele pode te usar esporadicamente, ele pode te usar como em Números 11. Os homens que escolhidos por Moisés, os 70 anciãos, a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre eles, que estava sobre Moisés. Profetizaram, mas nunca mais o fizeram. Então, esporadicamente. Jesus foi usado aos 12 anos, era o Espírito Santo da boca dele. Era ele perguntando e respondendo. E todos maravilhados, não sabia. Aqueles homens que estavam na sinagoga, já pregamos sobre isso, era Caifás e Anás, que lá na frente a condenaram. Esqueceram que aquele Jesus que estavam condenando com 33 anos, era aquele menino, que aos 12 anos deixou eles de boca aberta, mas Deus não deixou eles lembrar daquele fato. Nunca podia imaginar que aquele menino de 12 anos era o Jesus que eles estão mandando para a cruz. Então, meus amados irmãos, quando o Espírito Santo toma uma pessoa, quando ele escolhe uma pessoa, já não é mais esporadicamente, segunda, terça ou quinta, ou um feriado, ou um culto qualquer. A sua vida você passa a perder o domínio da sua vida. O domínio que eu falo, quer dizer, Deus é que domina onde você vai, o que você faz, o dinheiro que você tem. E quando você erra, e quando você tropeça, o Espírito martela. Eu sou fruto disso. Hello, eu sou fruto. Todas as vezes que eu erro, em qualquer esfera da minha vida, todas as vezes, eu não tenho paz. É como um tormento, eu não durmo. Isso passa dia, não importa o erro, eu não tenho paz. Mas isso é ruim, pastor? Maravilhoso. Pelo aspecto de que a insistência do Espírito Santo comigo. Não faça, não continue. Graças a Deus. Que não é Provérbio 29:1, de tanto ser exortado, o coração se endurece. Quer dizer, o Espírito sai, para que eu não discirna mais o erro que estou cometendo. Então, quando eu erro, é o Espírito Santo dizendo para mim: está errado. E até que eu me arrependa, eu não tenho paz. E se erro de novo, eu vivo atormentado pelo fato que errei. Por isso que blasfemar contra o Espírito Santo, irmãos, é uma coisa cruel. Não há perdão. Pastor, então eu já errei muitas vezes, não há perdão? Não, se você está ouvindo essa mensagem, enquanto você está vivo, se você se arrepender de fato, Deus está te perdoando agora. Se Deus está trazendo essa mensagem, porque Ele está começando um novo tempo na tua vida, na minha vida, eu me incluo junto com você se você se humilha. Porque o Espírito Santo, repito, é o próprio Deus. O Deus que Jesus vai descer sobre as suas vidas, meus discípulos. Ficai aqui. Por isso, meus amados irmãos, que alguém pode até duvidar de Jesus, porque não ouviu Ele falar diretamente no seu coração. Mas a Bíblia diz em Joel 2:28 que o Espírito Santo estaria sobre toda a terra, e serve para os islâmicos, toda a terra, e descerá sobre toda a carne. Seja islâmico, seja budista, nenhum deles poderá dizer que nunca o Espírito Santo testificou no coração que Jesus era o próprio Deus. Então esse tempo de Joel já se cumpre desde a época do Pentecoste. Começou em Atos 2. A pessoa não precisa estar em transe, ela pode estar sentada numa meca de joelho com o cara no chão, adorando a estátua do Buda.
num centro espírita adorando aí esse João de Deus, esse estrupador aí, e tantos outros, um papa lá, adorando ele e os seus santos e etc. O Espírito Santo entra nesse momento e fala, mas a pessoa, por causa da consciência egocêntrica, por causa dos seus posicionamentos, ela endurece e crê em dúvida, né? É aquelas pessoas que dizem, pastor, eu não sou evangélico, mas sou simpatizante. Olha que mó besterol. Pastor, eu não sou evangélico, mas eu amo as músicas evangélicas. Olha que coisa estúpida. Pastor, eu não sou evangélico, mas eu amo ouvir mensagem de pastor. Não faz sentido um negócio desse. Mas isso é bom, meu filho. Se é verdade, evangelho não é uma música que você adapta ao sonho, à sua melodia. Não, o evangelho é salvação, é vida eterna. Se o que eu estou pregando, pastor, eu não sou crente, eu gosto de ver o senhor pregar. Não, eu não quero que você goste de mim, e nem do que eu prego, mas que você ame a verdade da palavra, porque ela é vida eterna, é salvação para a tua vida. Isso não é opção, sugestão, embora você tenha o direito de livre-arbítrio escolher. Blasfemar contra o Espírito Santo é Deus está insistindo com você. Aceita o Senhor Jesus de todo o teu coração. Não é chorar porque eu amo Ele, é viver o que a Bíblia manda tu viver. Blasfemar contra o Espírito Santo, você já ouviu pregar várias vezes. Aí você está agora no culto, carinha de crente, jeitinho de crente, mas daqui a pouco o copo está cheio. Na segunda, manhã comercial, sonegação, mentira, esquema. O bolso, dízimo e oferta, esquece, pastor. Blasfemar contra o Espírito Santo é dizer não pelas oportunidades que Deus está nos chamando. Blasfemar contra o Espírito Santo vai muito além daquilo que muitas das vezes as pessoas ouviram. O Espírito Santo é o próprio Deus, e o próprio Deus estava em Jesus o Cristo. Você lembra? Você lembra qual é o nome de Jesus? Você lembra o que o anjo disse para Maria? Esse menino aí chamará Cristo. Esse menino aí não é apenas Jesus, tá, Maria? É Jesus Cristo. Jesus, filho de José e Maria, embora não das entranhas de José, mas por honra, José, do ventre de Maria, Jesus, Cristo, 100%, o Deus vivo, incítrico em Jesus, dentro de Jesus. Então, falar mal de Jesus, agora cheio do Espírito Santo, estava tocando em Cristo, o próprio Deus. E Jó 40, verso 1, disse Deus: quem pode contender comigo? Quem pode me condenar, Jó? Quem pode arguir comigo, Jó? Jó, quem tem braço como eu, Jó, que sou Deus? Jó, quem pode ornar-te com excelência e com alteza? Quem pode se vestir de majestade e glória, Jó? Isaías 11:4, com o sopro da sua boca aniquilará os demônios. Sopro. 2 Tessalonicenses 2:8, com o sopro da sua boca, de novo, destruirá todo o poder das trevas. Blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar contra Deus. É blasfemar falar que Jesus não existe, que o evangelho que os crentes pregam, embora não estou aqui defendendo o nome de igreja, nem pastor. Eu defendo a palavra. Então tem gente que diz assim, eu sou cristão, mas não vive a palavra. É hipócrita. E viver a palavra não é deixar de pecar, porque nós pecamos, mas viver a palavra diz assim, ó, eu vou dizer para você, viu? Tenho Bíblia, eu sou cristão, mas eu preciso melhorar, eu preciso andar neste caminho, mesmo que tropeçando eu vou insistir.
Então o que não dá para tolerar é alguém que tem Bíblia em casa, dobra a sua Bíblia e bota na cabeça e diz que eu sou cristão. Mas ele não é dizimista, ele não é ofertante, ele não pratica o que a Bíblia manda, ele não congrega. Para ele um culto como esse é nada mais que qualquer coisa que está acontecendo esta noite. Ele não adora o Senhor. Não é só porque não canta, ele não adora, porque a sua vida é dele. Ele toma decisão, ele compra o que quer, ele vende o que quer, ele casa como quer. As decisões, a ética e a moral da casa dele, da vida dele, da empresa dele, é segundo o seu conceito, não segundo o conceito de Deus. Então eu quero orar por sua vida. Quem sabe você tem blasfemado contra Deus, tem dito não a Deus, resistido ao Senhor. Deus tem batido na sua porta. Quem sabe você tem detonado pastores. Quem sabe você tem detonado a igreja evangélica. É tudo a mesma coisa. E você esqueceu que embora o homem possa errar, mas o Espírito de Deus está sobre a igreja. E Ele está usando pessoas. É por isso, meus amados irmãos, é que Jesus disse: a árvore boa não pode dar fruto ruim. Ele não estava falando de mim, de nós. Ele está dizendo dele mesmo. O meu espírito só faz coisa boa. É como Jesus estivesse dizendo: o meu pai é uma árvore boa, só faz coisa boa. Sabe por quê? Aqueles que se intitulam líderes religiosos faz coisa boa e coisa ruim? É porque tem hora que ele é usado pelo meu pai, hora ele é usado por si mesmo. É assim. Pedro não foi assim. Uma hora Satanás usa a boca dele. Não foi assim, Mateus 16? Primeiro ele revela que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Daqui a pouco ele está dizendo: não, Jesus, você não pode ir para a cruz. E Jesus o quê? Afasta de mim, Satanás. Então a árvore do fruto bom é o próprio Espírito do Senhor, é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. São 9. Fruto da árvore, que é o Espírito, que é Deus e que é Jesus. Então você quer fazer o concerto com Deus? Porque Deus, meus irmãos, em Isaías 45:5, ele disse: eu formo a luz e crio as trevas. Não, Deus não faz nada mal não, pastor. Deus só faz coisa boa. Lógico que Deus só faz coisa boa. Mas você acha que alguém morre, que esse tsunami matou tanta gente? Deus não viu? Deus não podia ter impedido? Foi Satanás? Não, Satanás só faz o que Deus permite. Então repito, Isaías 45:5, eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Olha, eu sou o Senhor Deus de todas essas coisas. Verso 7, eu sou Deus que faço e crio todas essas coisas. Lembra de Deuteronômio 28? 68 versículos, 14 de bênção, 56 de maldição. Parece que Deus fala mais de maldição do que de bênção. É só ler a Bíblia com muita atenção. Deus não gosta, não é que Deus quer amaldiçoar você ou a mim. É porque Deus quer nos alertar. Porque a nossa tendência é para o mal e não para o bem. Então, essa noite você pode abrir o seu coração. Não estou te mandando você ir para a igreja nenhuma, nem tampouco ser fã-clube meu, ou parte do ministério, mas que você aceite Jesus de verdade na sua vida. Clame a Ele, peça a Ele para te ajudar. Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Lembra de Isaías, desculpa, 63:19, quando o povo hebreu disse: Deus, há muito tempo somos o seu povo, mas o Senhor não tem tido domínio sobre nós. Em outras palavras, nós não temos permitido que o Senhor seja o nosso Deus. Os inimigos estão prevalecendo. No verso 17, Senhor, por que nos faz desviar dos seus caminhos? Olha, como é que Deus permite? Você quer servir e não tem força. Está escrito, verso 17, Isaías 63. Desculpa, mas no capítulo 64, verso 8, disse os hebreus, escrito:
pelo profeta: agora somos o teu povo, somos barro, faça de nós a tua vontade. Fale com Deus. Eu quero ser barro, Deus. Eu quero que o Senhor refaça a minha vida. A hora que você desligar esse culto aí, ó, os seus amigos da cachaça, seus amigos da boêmia, seus amigos, as suas amigas do vamos lá, vamos ver, a galera vai fazer você esquecer essa mensagem em segundos, porque as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33, vai corromper seus bons costumes. A sua paixão por aquele homem, a sua paixão por aquela mulher, sem nexo em todos os sentidos, é a carne. Recebe, Senhor Jesus, de fato, e deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, para que você seja perdoado de fato pelo Senhor. A graça esteja e estará sobre aquele que se arrepende de fato, porque sem arrependimento a graça não salva. A graça não salva porque eu chorei. Vamos para a igreja, Jesus vai te perdoar, viu, irmão? Culto hoje domingo, Deus vai te perdoar. Deus esqueceu o teu passado. É assim que todo mundo fala contigo. Deus esqueceu, Deus não lembra mais. Para com isso, gente. Então, pessoas que pregam assim estão blasfemando. E se já não tem esse conhecimento e já não aceita essa pregação que eu estou ministrando pelo Espírito Santo, é porque o coração já está duro, já não tem mais salvação. Vá para o pau. Vai morrer no erro por causa da arrogância, da soberba, da prepotência. Todo mundo disse: Deus fala comigo. É assim que todo mundo fala comigo. Por isso que, se você vê as mensagens do Pablo de 20 anos atrás, é outro Pablo de hoje. É, pastor, porque eu brigava com as pessoas, irmão. Eu confrontava. Seja em qualquer lugar. Eu não tinha tolerância. Aí Deus me deu sabedoria. O Espírito Santo. Não perca tempo. Então, eu não fico mais discutindo com quem acha que está na verdade. Eu prego, vou fazer o que tenho que fazer, como estou fazendo agora. Isso aqui é coisa para a vida eterna, meu irmão. Isso aqui não é para você viver mais 5 anos, mais 10 anos, não. Isso aqui é para você viver, começar agora e não terminar jamais. Isso é muita responsabilidade. Se der um cultinho aqui, não é para nego ficar me curtindo a minha mensagem, não, curtindo, mandando um sinalzinho de tchau, um coraçãozinho, não. Negócio de coração aqui não, irmão. Isso aqui é pau no capeta, é pau no diabo. É lutar contra a minha carne. Então, eu vou orar, você precisa entender, a sua oração e a minha só tem valor se formos induzidos pelo Espírito Santo, porque até para orar é Ele que nos ensina. Romanos 8, 26 e 27, é Ele que conhece a intenção do teu coração. Por isso que a sua oração não pode chegar no trono, e às vezes você ora e Deus não te responde. Às vezes você ainda está doente, às vezes você ainda está amargurado, você está numa miséria, ela não acaba, você está num conflito, ela não acaba, porque a sua oração não está chegando lá. A sua oração é ouvida por Deus. Quando eu falo chegar, ela não está alcançando a graça. É a oração para chegar lá, ela tem que ser induzida pelo Espírito Santo, que diz que é Ele que me ensina a orar, que intercede por mim e por você. Então, se eu blasfemo, porque recusar a verdade, se Deus te chamou para ouvir esse culto, é porque Deus está te dizendo: eu tenho um chamado para a tua vida, eu tenho um ministério para a tua vida, porque não estou te dizendo que você vai ser pastor, profetiza, profeta. Você pode ter um chamado, ganhar vidas através da sua empresa, quando você patrocina missões, quando você faz da sua empresa uma empresa legal, você não só nega imposto, quando você gera um monte de empregos para pessoas que precisavam da porta de emprego. Esse pode ser seu ministério. Poderia ser presidente do Brasil, aleluia. O ministério do Bolsonaro, quem sabe é esse? Não sei. Mas Deus está te dizendo: eu tenho um chamado para a tua vida. E com o Espírito Santo, assim como capacitou Jesus, vai capacitar a tua vida. Você será agraciado e abençoado. É por isso que às vezes eu digo assim: nós oramos por você. Alguém diz: senhor pastor, quem está orando por o senhor por mim? Esse dia alguém perguntou: o senhor já casou? Porque o senhor falou que nós estamos orando. Então a pessoa, ela não fez por maldade. Mas você sempre vê,
nós vamos orar. Vamos orar? Eu, pai e o filho, eu não oro sozinho. Se eu disser assim, eu vou orar por você, pode ser um erro de fala, uma estupidez naquele momento. Mas o certo é dizer, vamos orar. Para que você esteja dizendo, eu não oro por mim mesmo, é eu e o Espírito Santo. Nós vamos orar por você, tá? Eu e o Espírito Santo, nós vamos orar. Então você tirou a glória de você e você está assumindo que há um Espírito Santo na sua vida. O que usou Jesus vai usar você, como está em João 14:12, que Jesus disse, você fará as obras que ele fez e maiores ainda, só cheio do Espírito Santo. Não fale mais de pastor. Não fique em roda de pessoas que inescrupulosas ficam criticando isso e aquilo, sem saber que Deus está lá. Tá bom? Você quer se arrepender? Você que está aí do outro lado, não precisa me responder aqui por mensagem. Não quero te constranger. Há momentos que a gente tem que abrir a nossa boca diante dos homens, não é assim? Literalmente. Mas neste culto Deus quer a minha vida e a sua. Enquanto nós estamos vivos, tudo que nós blasfemamos até aqui, tudo que nós duvidamos que era Jesus falando conosco. Hoje foi um dia de escolhas para mim. Ainda estou dia de escolha. Tantas coisas que eu posso escolher favorável à minha carne. Tantas coisas que eu posso escolher que será bom para mim, mas quando eu olho para o Senhor, o Espírito Santo, olha, Pablo, a carne quer. O mundo é tão bom. Viagens, para passeio. Agora era o momento de eu viajar e descansar. A carne quer ir para a América. Puxa, passar uma semana na América seria show, hein? E tantas outras coisas. Mas o Espírito Santo, olha, Pablo, olha a blasfêmia. Olha a blasfêmia. Senhor, meu Deus e meu Pai, chegamos ao término deste culto, levando essas pessoas que têm dificuldade em entrar numa igreja de pedra, que têm dificuldade de acreditar no nome do lado de fora escrito como igreja, e que ainda, meu Deus, estão nos planos do Senhor, e que através, sentado numa poltrona, numa cadeira, deitado numa cama, de pé numa guarita, pode assistir esse culto e fazer as suas reflexões e aos poucos se entregando ao Senhor. Eu peço perdão por mim e por todas as pessoas como eu, que numa ignorância extrema blasfemamos contra o Senhor, porque olhamos para o homem e dissemos que aquilo não era de Deus, que o Senhor não estava naquilo. Pedir perdão, Senhor, todas as vezes que nós blasfemamos, quando nós dissemos não para o Senhor, quando o Senhor nos pediu alguma coisa. O tempo de oração, o tempo de jejum, o tempo de santidade, a mudança de caráter. Peço perdão por todas as vezes que blasfemamos, que contrariamos a soberana vontade do Senhor. Peço, Senhor, que a tua justiça seja maior do que o teu juízo em nossa vida. Deus e meu Pai, ajude-nos a termos boca abençoadoras, boca justa, boca santa, mas boca verdadeira. Vivendo, meu Deus, Efésios 4:25, não dizeis mentira, um para os outros, um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Que nós sejamos verdadeiros com aqueles que estão no outro caminho, que nós não tenhamos medo de perder uma amizade por um tempo, porque se o Senhor nos chamar para falar a verdade para alguém que vive uma inverdade, ainda que percamos a amizade por um tempo, tendo salvo essa vida, teremos alcançado um amigo eterno. Ajude-nos a ser verdadeiro. Ajude-nos, meu Deus e meu Pai. Ajude-nos a viver o melhor. Ajude-nos a viver Filipenses 4, meu Deus.
Ajude, Pai. Ajude. Ajude, Deus Todo-Poderoso, na unção do Teu Espírito, que nós venhamos amar uns aos outros. E amar uns aos outros não é favorecê-los com dinheiro, com palavras de autoajuda. Ajudarmos uns aos outros é sermos verdadeiros, mesmo quando a verdade traz lágrima, traz alguma indiferença entre relacionamentos. Porque aqueles que são chamados pelo Senhor, mais cedo ou mais tarde, viverão a mesma verdade. Todos nós seremos um só povo. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de todas as pessoas que, sem discernimento, embora com a mesma oportunidade de viver Joel 2:28, tem até aqui sido trevas, tem sido instrumento do inferno contra a igreja, contra a veracidade do Senhor. Leva os simpatizantes a ser apaixonados pelo Evangelho, pela Bíblia Sagrada. Porque sendo apaixonados pela Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada os direcionará qual ministério, aonde devem estar sempre ouvindo a palavra e sendo fiéis com as suas finanças, sendo fiéis com os seus altos padrões de ética e excelência. Aqueles que forem apaixonados pelo Senhor não serão enganados, saberão o caminho a seguir, saberão a quem ouvir, saberão a quem prestar honras. Perdoa, meu Deus, do mais leigo ao mais neófito, ao mais leigo, ao mais conhecedor das Escrituras, que por algum momento, como eu, já cometeu erros, seja doutrinários, seja erros morais, em todas as esferas. Tenha misericórdia e nos perdoa, Pai. Porque sabemos, agora, mais certo do que nunca, que o Espírito Santo é o próprio Senhor, estava dentro de Jesus, usando Jesus, porque Jesus não era mais ele, porque ele deixou de ser ele. Em o nome do Senhor, Pai, se nós um dia blasfemamos contra a obra terrena, se um dia blasfemamos sem o Jesus, contra Jesus, tenha misericórdia. Se um dia não entendemos lá atrás, em algum momento da nossa vida, quem é o Cristo em Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Pai, para que nós sejamos abraçados pela Tua compaixão, para que nós sejamos inseridos na salvação do Seu Filho Jesus Cristo. Em o nome do Senhor, queremos honrar esse nome, o nome do Senhor, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Queremos, meu Deus, ter esse incômodo que eu relatei aos Seus filhos. Quando eu erro, o incômodo martelando na cabeça, no meu coração. E esse incômodo eu tenho que ser grato, porque ele é o sinal para me livrar do inferno. Se alguém já não discernia mais o que era certo ou errado, se alguém tem vivido entre o joio e o trigo, entre trevas e luz, derrama a Tua graça, a graça que vem com arrependimento sincero. Apaga o passado, esquece os pecados, Pai, e refaça a Sua nova aliança com todos nós. Ajude-nos a viver Jeremias 31:31. E farei uma aliança eterna com Israel, diz o Senhor. Israel são todos que confessam o Senhor como Senhor e Salvador. Queremos viver 31:31 de Jeremias. Em nome do Senhor Jesus, Pai, perdoa-nos. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos ser cheios dessa virtude. Queremos ter um caráter diferente. Vivermos, verso 11 de Apocalipse 22, quem é santo, santificar mais, Pai. É o que nós queremos. Quem estava sujo, mas que nesta noite se entrega verdadeiramente ao Senhor. Ainda que não há carteirinha de igreja na mão deles, mas já se entrega, se tornam igrejas a partir de agora, e o Senhor os direcionará. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo,
por esta mensagem, esse alerta começar pela minha vida, para que eu seja fruto do que prego, para que eu seja testemunho da verdade, não apenas uma fachada, para aparentemente mostrar porque prego o que aparentemente posso viver. Me coloco no rol dos pecadores, me coloco no grupo dos miseráveis, dos blasfemadores, que por arrogância, prepotência, insensatez em algum momento da minha vida, não mediu esforços para cometer erros e deslizes. Tenha misericórdia, abraça-nos com a salvação, abraça-nos, ó Pai. Abraça-nos, ó Pai. Abraça-nos. Abraça-nos. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem tenha sido bênção no seu coração. Que essa mensagem tenha alcançado um lugar na sua alma. E que você se torne um adorador, uma adoradora do Senhor. Não negue Jesus o seu melhor. Tá bom? Faça o melhor. Faça o melhor. Olha que mensagem linda para a nossa alma. Lembra de Provérbios 29:2? Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Não deixe o diabo governar a tua vida no mais. Escolha Jesus. Escolha Ele para governar. Não deixe a sexualidade reinar. Quando ela é imoral. Casa para não viver em tentação. Não deixa a bebida te dominar. Não deixa a avareza te dominar. Seja ofertante, seja dizimista onde o teu coração sentir confiança. Faça isso. Fecha. Dizendo, Deus, eu quero semear. Não estou dizendo isso no meu ministério. Hello? Não estou jogando fora o que Deus me usou para pregar para a tua vida. Escolha onde o seu coração desejar. Na sua igreja, na igreja que alguém é pastor, que você não congrega. Aonde você quiser. Mas faça isso. Pastor, eu vou fazer o que eu faço. Eu vou dar 1000 cestas básicas para mendigo. É bênção. O dízimo você tem que entregar para aquilo que vai gerar a palavra de Deus. Seja no ministério do Benihim, que não tem igreja. Seja no ministério da Assembleia de Deus, que o pastor Zé Wellington é pastor e presidente. Estou me excluindo. Então, abençoar quem precisa de dinheiro não é fidelidade, é uma compaixão sua como terreno, pessoa ser humana como alguém, embora muitos não tenham. Seja fiel. Você vai ver como é que Deus vai te abençoar. Você vai ver como é que seu coração vai entender melhor as coisas de Deus. Você vai ver como é que você vai ter mais paz. Você vai ver que você não depende de roupa branca no dia primeiro. Você não vai depender de roupa branca. Para com isso. De rosa branca. Para com isso. De fazer um pedido de mão dada. Para com isso. Você pode estar tendo uma prisão. Você pode estar no leito do hospital. Você pode estar sentado na areia de uma praia. Você pode estar num monte sozinho. Você pode estar numa igreja. Ano novo não se resume dentro de uma igreja à meia-noite. Para com isso. Isso é esquema de pessoas que querem mais um dia para juntar dinheiro. Embora, repito, cuidado para você não fazer das minhas palavras a sua, sem que você tenha esse chamado para isso. Cuidado. Porque quando eu falo, eu procuro com muito temor discernir o que eu estou falando, para que eu não blasfeme. Então, se o seu desejo é ir para a igreja meia-noite, vá. Passe o ano, aleluia. Mas não despreze
alguém que não pôde sair de uma igreja, está dentro de uma cadeia, vai passar dentro de um hospital, vai passar numa creche, num orfanato, num asilo, ou em cima do monte sozinho falando com Deus. Talvez esse seja o Pablo, no monte, falando com Deus e agradecendo ao Senhor. Tá bom? Obrigado por tudo. Deus te abençoe. Até a nova oportunidade. Beijo no coração. Tchau.